Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí os conteúdos, o objeto de conhecimento da nossa aula. Nossa aula 24 traz como objeto de conhecimento poluição atmosférica, sonora e visual e contaminação, sistemas respiratórios, cardiovascular e digestório, acidentes nucleares, agrotóxicos, defensivos agrícolas, mineração, colisão entre veículos, choque elétrico, equipamentos de proteção individual e coletiva. Agora, no nosso detalhamento, saúde e ambiente, poluição do ar e doenças respiratórias, água contaminada e doenças infecciosas, soluções sustentáveis, promovendo saúde e ambiente. Então, esse aí é o conteúdo e o detalhamento da nossa aula de hoje. Fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Muito bem, na nossa aula a gente vai conversar um pouco mais sobre a poluição, a gente vai ver aí alguns exemplos, os efeitos da poluição no meio ambiente, e também na nossa saúde. Nessas imagens você pode observar aí comigo algumas situações que podem gerar essa poluição para o ar atmosférico, como por exemplo o lançamento desses gases poluentes liberados aí a partir da combustão, a queima desses combustíveis, para o ar, como a gente observa aqui do escapamento dos veículos, como vocês visualizaram. Outras situações, por exemplo, podem estar acontecendo também na natureza, como as queimadas, São situações ali onde a gente vai ter a liberação de uma partícula, de gases também que vão trazer essa poluição. Tem causas naturais também, como essa que você observa aqui dos vulcões, O vulcão, ele vai entrar em erupção, e ele vai liberar também ali na natureza, no ar atmosférico, gases que vão ser poluentes. A gente está visualizando aqui esse vulcão, como vocês visualizaram, e aí está liberando, aí nessa fumaça, libera essas substâncias que vão trazer prejuízos para a população, como na imagem a seguir, que você visualiza ali as pessoas tentando lidar com um ar poluído, por exemplo. Então, olha aí, você está vendo ali o rapaz já está com uma máscara para evitar inalar esse ar poluído, E aí provavelmente já está desenvolvendo ali uma tosse, um espirro que é característico desses cenários. E essa poluição, ela pode, também prejudicar no sentido de que aumenta as síndromes respiratórias, Porque as pessoas, ao terem contato com esse ar poluído, com o material particulado que está presente, que pode desenvolver alergias, doenças, por exemplo, pode desenvolver síndromes respiratórias, aquelas que vão atacar ali o nosso trato respiratório, certo? Muito bem, então nessa aula a gente vai comentar um pouco mais sobre a poluição do ar inicialmente, mas a gente vai ver outros exemplos também ao longo dessa aula. Vamos observar aí mais informações na próxima imagem. A poluição do ar, ou poluição atmosférica, é o resultado do lançamento de grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas na atmosfera, que provocam impacto ambiental e problemas de saúde humana. A poluição do ar pode ser causada por fontes naturais ou por atividades humanas, como a gente observou agora há pouco naquelas imagens, mas a gente vai ver ainda mais detalhes nas imagens a seguir. Você acompanha então comigo aí nas próximas imagens os processos naturais que liberam gases poluentes. Aí a gente está falando daquelas ações que vão acontecer na natureza, Acontecem naturalmente, são fenômenos aí da natureza. Então, olha só. Primeiro que a gente observa a atividade de vulcões, e como eu comentei, nós vamos ter ali os vulcões. Em alguns locais, eles vão estar ativos, ou seja, são vulcões que vão entrar em erupção, que é quando eles liberam aí no solo, nessa região em volta, essa lava, que é justamente o magma, que tem altas temperaturas. Por isso, vai lançar aí no ar atmosférico também essa fumaça, liberam esses gases, que também são poluentes. Liberação de metano por animais durante o processo de digestão. Então, alguns animais ali no seu processo de digestão, eles vão produzir gases nesse processo. E esses gases vão ser liberados também no ar atmosférico. Poeira de desertos e a decomposição, Também são itens aí que podem gerar
poluentes no nosso ar atmosférico, e esses aí, como a gente já comentou, são processos naturais, né? Acontecem naturalmente aí, como a gente pode observar, né? A decomposição da matéria animal, por exemplo, né? Da matéria vegetal também produz gases e são liberados no ar atmosférico, como a gente pôde observar, tá bom? Então a gente pôde observar esses processos naturais, mas como nós vimos, além desses processos naturais, a gente vai ter outros fatores, né? Que aí no caso a gente já tem aí as nossas ações envolvidas. Então vamos observar as atividades humanas ou antropogênicas, que também liberam grande quantidade de gases tóxicos e poluentes. Olha só, nós temos aí a industrialização, né? O grande crescimento ali das indústrias, das fábricas, né? Aqueles processos envolvem, né, combustão, envolve a queima de materiais, por exemplo, e são liberados aí no ar atmosférico, a partir das chaminés daquelas grandes indústrias, são liberados ali no ar atmosférico gases poluentes. A outra atividade humana que também gera bastante poluente no ar atmosférico são as queimadas, como a gente observa aí nessa imagem, né? A gente está observando ali uma pessoa realizando ali uma queimada numa área grande de vegetação. Observa o quanto, né, nesse campo aí já foi devastado, né? Já foi derrubada ali foi retirada aquela grande área vegetal, e aí é aplicada essa técnica que utiliza o fogo, né, para retirar o restante da cobertura vegetal. Muito provavelmente para fazer nesse campo aí a criação de gados, né, para pecuária ou agricultura. Mas essa queimada, ela pode tomar grandes proporções, né, pegar uma grande área ali de poluição, uma grande área de queimada, e isso vai gerar, né, gases poluentes ali. Como a gente sabe, existem algumas épocas do ano, né, que em algumas determinadas regiões a gente tem bastante essa fumaça, né? Às vezes a gente tenta conviver com isso, mas naquele determinado período você já observa pela manhã o céu está todo nublado, parece que já é final ali da tarde, né? Parece que vai chover, mas é justamente essa fumaça que se acumula das queimadas, né? Às vezes a queimada nem é naquele local, mas o vento vai levando ali. Então, justamente como a gente pode observar, é um exemplo, né, de atividade humana, né, ou antropogênica, aquelas que são práticas feitas pelo homem, que pode gerar poluentes ali no ar atmosférico. E como a gente já sabe, traz um retorno, né? A própria ação humana, ela vai trazer um retorno para o próprio homem, como, por exemplo, além de gerar gases poluentes ali no ar atmosférico, que vai trazer problemas de saúde, né, problemas respiratórios, altera também as condições do meio ambiente, né? A gente vai ter ali a influência no período de chuvas, por exemplo, altera a temperatura, né? Então, o planeta inteiro sofre aí com essas situações. Vamos ver outro exemplo lá de atividades humanas. Veículos e queima de combustíveis fósseis, né? A gente também já viu imagens lá de veículos lançando no ar atmosférico essa fumaça, e alguns deles, né, principalmente alguns veículos mais antigos, pelo escapamento ali, que é aquela descarga, né, como utiliza ali um combustível, e para que esse carro ele se locomova, precisa fazer aquela queima, né, que é a combustão. Então, nessa combustão vai liberando ali através do escapamento esses poluentes. Alguns veículos mais modernos, né, mais recentes ali, já possuem tecnologia, né, estruturas nessa saída de ar, aí nessa saída do escapamento, por exemplo, para evitar o lançamento de grandes poluentes. Assim como nós também já temos outras tecnologias de veículos, né, que não são mais somente utilizando esse tipo de combustível, são alguns veículos elétricos, por exemplo, que poluem menos, né? São algumas alternativas ali sustentáveis. E verdes, né, como a gente chama, justamente para evitar essa poluição e agredir cada vez menos aí o meio ambiente, tá bom? Vamos ver mais informações aí na nossa imagem. Ainda temos mais atividades humanas que liberam grande quantidade de gases tóxicos ou poluentes, como também a mineração, né, que é uma outra atividade ali também relacionada com a exploração de minérios, né, em alguns locais, uso de aerossóis, né, produção de energia elétrica, né? Então a gente viu que são atividades ali que vão estar relacionadas com o lançamento de gases no ar atmosférico. E como nós já sabemos, nós já comentamos, altera a qualidade do ar, né? O ar que a gente vai precisar inalar, né, respirar,
pode estar contendo ali um material que vai nos trazer prejuízos, seja uma alergia ou alguma síndrome respiratória, como nós já comentamos, tá bom? E aí a gente está observando ali essas atividades, né? A gente está falando que elas liberam gases poluentes ali no ar atmosférico. A gente vai ver agora quais são os principais poluentes que são lançados aí na atmosfera. Vamos observar. Nós temos, então, o monóxido de carbono, representado aí pela sigla CO, né? Que é um gás liberado na queima de combustíveis fósseis. Ele é altamente tóxico para a saúde humana, por ter a propriedade de se ligar à hemoglobina mais facilmente do que o oxigênio, causando asfixia e até a morte. Então, olha só, para a gente entender, a gente vai ter ali a nossa hemoglobina, que está presente no nosso sangue, né? E a função dela é se unir ao oxigênio. Como a gente já sabe, a gente inspira o ar, no ar tem o oxigênio. Quem vai levar o oxigênio para todas as partes ali do nosso corpo é a hemoglobina. Ela já tem um formato próprio para ela se acoplar ali o oxigênio e levar ele para as outras partes do nosso corpo. Só que, quando a gente respira, a gente não está pegando só o oxigênio, a gente vai também absorver o dióxido de carbono. E ele vai o monóxido de carbono, como nós vimos, e ele vai se unir mais facilmente à hemoglobina e vai ser transportado, né? Infelizmente, vai trazer ali asfixia, como a gente viu, e até mesmo a morte, né, como a gente pôde observar. Então, como a gente já viu, é um gás, né, altamente tóxico ali, como a gente pode observar. O outro que a gente vai observar é o dióxido de carbono, representado aí pela sigla CO2. Dióxido, né, quer dizer dois, então como a gente está observando ali, são duas moléculas, né? Ele é emitido em grandes quantidades por meio da queima dos combustíveis fósseis e é presente ainda nas funções orgânicas dos seres vivos, como na respiração dos animais e seres humanos, e na fotossíntese dos vegetais. Então, ele vai estar presente também nesses processos, aí, como a gente pôde observar, né, da respiração, e também da fotossíntese nos vegetais, como a gente pôde observar. Certo? Temos outros exemplos aí na imagem a seguir. A gente observa agora o clorofluorcarbono, que ele é responsável por destruir a camada de ozônio. Como a gente já sabe, a camada de ozônio ela é uma camada que protege, né, o nosso planeta das altas temperaturas, da incidência de raios solares, né? Se a gente tem esse poluente aí lançado cada vez mais no ar atmosférico, o que vai acontecer? Ele vai causar a destruição da camada de ozônio. Como é que a gente fica? Desprotegido, porque ela é responsável por filtrar esses raios solares. Então, aí aumenta a incidência de raios solares, aumentam as temperaturas, né, do planeta. Além do clorofluorcarbono, a gente vai ter o material particulado, que é resultado da queima de combustíveis fósseis, como a fuligem, e eles são também extremamente poluentes, certo? Então, aí a gente consegue observar esses poluentes, né, como a gente comentou, que são lançados no ar atmosférico a partir de atividades como a da queima de combustíveis fósseis, que a gente já visualizou ali algumas imagens. A gente vai trazer agora um esquema para a gente compreender ali, a gente tem ali uma representação, né, de uma região ali, de um determinado local, para a gente ver justamente essa poluição sendo lançada aí na atmosfera. Então, olha aí, você tem diversas situações ali do cotidiano, né, do meio ambiente, por exemplo, e aí você visualiza ali a poluição urbana do ar, né? Então, olha aí, a poluição urbana está liberando ali no ar atmosférico, né, sendo emitido para a atmosférica, o material que vem ali dos carros, por exemplo, a partir da combustão, das indústrias, né? Você observa ali a poluição industrial do ar, tudo isso emitindo para onde? Para a atmosfera. Então, como você observa aí nas imagens, né? Essas fumaças, né, liberando ali na atmosfera esses poluentes. Mais ao fundo, ali na nossa imagem, a gente tem também situações de queimada, né? A gente observa ali um pouco, vou tentar chegar lá. Lá no fundo da imagem você observa fogo, né, em uma área verde, uma área vegetal ali, que vão retirar toda aquela árvore daquele local. Derrubaram as árvores, vão tacar agora fogo, né, vão usar a técnica da queimada para retirar completamente a vegetação. E olha a quantidade, né, de fumaça que está sendo lançada na atmosfera. Então, olha aí, são diversas atividades aí do cotidiano, né, que são responsáveis pela poluição do ar. A gente tem aí as indústrias,
a poluição agrícola, né, as práticas agrícolas e outras atividades, como a gente observou, né, como, por exemplo, as fumaças que são lançadas pelos carros, tá bom? Então, olha aí, tudo isso contribui, né, para que esse ar fique localizado aí na atmosfera e nos traga prejuízos, né? Quando nós temos situações, por exemplo, você observa bem aqui no cantinho da imagem, tem ali a chuva ácida, né? Quando a chuva, né, ela tem contato com esse material, né, se torna ali a chuva ácida como a gente conhece, ok? Vamos ver agora sobre a poluição do ar e as doenças respiratórias na imagem a seguir. Então, olha aí. A poluição do ar, ela agrava sintomas e doenças crônicas, gerando diversos problemas à saúde, como, por exemplo, irritação nos olhos e nas vias aéreas, gerando tosse seca, né? Às vezes a gente sai ali de casa e o ar está um pouquinho poluído, a gente sente logo essa irritação nos olhos, né? Parece que começa a arder, às vezes lacrimejar, justamente por causa que o ar apresenta ali essa quantidade de poluição. Além disso, também nas vias aéreas, porque a gente vai estar respirando normalmente, se a gente não estiver utilizando uma máscara, a gente vai contrair ali esses gases, né, esse material particulado, e pode nos causar a tosse seca. Também é possível acontecer algumas alergias, né, como a gente pode observar, e também bronquite e asma, levando ao seu agravamento nos casos pré-existentes, né? Então, existem algumas pessoas que já têm ali a asma ou alguma bronquite ou alguma predisposição, com esse ar contaminado, piora, né, a situação ali para aquelas pessoas. Em casos mais graves, na outra imagem a gente observa a poluição atmosférica pode causar, né, enfisema pulmonar e algumas formas de câncer, né? Então a gente viu anteriormente ali aquelas formas menos severas, né, como por exemplo a tosse seca, a irritação dos olhos, asma, mas nos casos mais graves essa poluição ali pode também trazer enfisema pulmonar e algumas formas de câncer, tá bom? Então é importante a gente ficar atentos aí a essas situações que vão prejudicar o nosso ar atmosférico. Mas a gente tem situações ali não somente do ar, né? A gente vai ter outros exemplos de poluição agora na água e a gente vai observar imagens, às vezes corriqueiras, né, em algumas regiões, onde a gente observa, né, as pessoas ali que estavam tomando banho nessa área ali. Olha só, você observa ali as pessoas que têm o costume de tomar um banho de igarapé, um banho de rio ou um banho de mar. Olha só nesse local como está sujo. Olha a quantidade de lixo que a gente tem depositado ali nessa região e as pessoas estão ali, né, brincando. Olha a quantidade de crianças brincando nessa água, né, adultos também, né? Então, como a gente sabe, essa água poluída, ela pode estar contaminada e se ela estiver contaminada, ela pode trazer prejuízos para a saúde da população, tá? Então, evitem aí o contato com essas águas poluídas, porque ela pode trazer prejuízos para a nossa saúde. Vamos ver aí mais imagens. A gente tem ali, ó, outra situação. Seguindo aí a nossa imagem, né? Você observa a pessoa ali que está navegando, né? Está no seu barco ali nessa região, porque ela precisa, né, desse é o meio de transporte dela, mas viu a quantidade de poluição que estava. E olha só, essa imagem é bem curiosa, bem interessante, que nós temos aqui, ó, águas de enchente, né? Naqueles períodos onde a gente tem a cheia dos rios, e aqui eu falo mais especificamente da nossa realidade local, né, do Amazonas, principalmente na capital Manaus. Quando nós temos a cheia dos rios, a água dos rios ela invade algumas regiões, né, alguns municípios, mas também na nossa capital Manaus a gente pode ver cenas como essa. E olha só, você observa aquele senhor que está empurrando ali um carrinho, ele está com os pés completamente dentro ali dessa água, né? Como é uma água que pode ter ali lixo, né, vindo de bueiros, por exemplo, essa pessoa está exposta, né, a alguns problemas de saúde por causa dessa água contaminada. É um cenário corriqueiro, né, em algumas épocas do ano, mas se você puder evitar o contato com essas águas de enchente, né, a água das cheias, por exemplo, é o ideal justamente para que você não tenha contato com alguma contaminação, não receba ali alguma contaminação, tá bom? E aí a gente está comentando justamente dessa poluição,
Já falamos lá da poluição do ar, agora a gente está falando mais especificamente da poluição da água, né? A gente viu que um rio pode estar poluído, né, contendo lixo, os igarapés também, assim como a água do mar, também é possível a gente observar a presença desses lixos. E aí, como eu disse, o importante, né, é você evitar se banhar nessas águas, né, se precisar ter acesso precisar andar ali sobre essa água, como esse homem está fazendo, usa uma bota, né, aquelas botas de borracha, justamente para você evitar qualquer tipo de contaminação, tá bom? E olha só, existe uma diferença em água poluída e água contaminada. Vamos entender agora qual é essa diferença. Chamamos de água poluída aquela que possui modificações em suas características físicas e químicas, como aquela imagem que a gente observou agora há pouco, de bastante lixo na água, né? Então ali a gente tem uma alteração na sua característica física e também química, dependendo de qual lixo foi lançado naquela água, certo? Quando a água possui organismos causadores de doenças ou substâncias que podem trazer problemas de saúde, dizemos que ela está contaminada, tá? Então a água poluída, quando ela tem ali aquela presença de lixo. Agora, se ela tem um organismo causador de doença, ela é uma água contaminada. Na dúvida, a gente não tem como saber, é melhor evitar o contato, porque essa poluição, ela pode também estar trazendo ali esses micro-organismos causadores de doença, certo? Então, a água poluída, como a gente pôde visualizar, ela pode trazer, né, pode levar aí essa água contaminada. E se ela está contaminada, tem a presença de algum organismo causador de doença, provavelmente as pessoas que têm contato com essa água, né, pode chegar a desenvolver alguns desses problemas. E a gente vai observar a partir das próximas imagens quais são esses problemas ali relacionados com a água contaminada. Olha só. A água contaminada e doenças infecciosas. A água contaminada ela provoca diversas doenças, tais como hepatite, amebíase, cólera, gastroenterite e esquistossomose. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que aproximadamente 80% das doenças no mundo sejam causadas pela ingestão de água imprópria para o consumo. É importante a gente lembrar que a gente precisa, né, de água potável, que é aquela água que tem condições ideais para que a gente possa utilizar, seja para tomar banho, para cozinhar, né, entre outras atividades ali no nosso dia a dia. A água que a gente vai consumir, ela precisa estar livre dessas impurezas, né? Livre de doenças, livre de organismos causadores de doenças. Certo? Tá, agora a gente vai observar essas doenças, né? Algumas dessas doenças ali que estão relacionadas com a água contaminada. A primeira que a gente observa é a amebíase. Olha aí. A amebíase ela vai ser causada por um protozoário, né? No caso, para se desenvolver essa doença, é preciso que tenha ali na água esse micro-organismo, que é um protozoário, que é entamoeba estolística, né? Como a gente está observando nessa imagem de microscópio, né? Óbvio que a gente só consegue visualizá-lo por causa do microscópio, né? Que amplia ali aquela imagem. Mas na água a gente nunca vai conseguir visualizar este organismo porque ele é microscópico, certo? A gente não consegue visualizar a olho nu. Então, olha aí. Como que se dá a contaminação pela amebíase? Nós temos ali ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos do parasita ameba, né? Então, nessa imagem que a gente observou, é justamente a ameba. Então, se as pessoas tiveram contato ali com a água contaminada, né? Não manusearam corretamente os alimentos antes de fazer a higienização, podem contrair esse parasita. E aí, o que ele vai causar na pessoa que contraiu? Olha só, os sinais e os sintomas. Diarreia com sangue ou muco, cólicas abdominais, fadiga e perda de peso, né? Então, existem ali algumas pessoas que não utilizam ali uma água adequada, né, para fazer os seus alimentos. Existem alguns alimentos que a gente precisa consumir cru, né, como frutas, verduras e alguns legumes, mas a gente precisa lavá-los. E se a gente não lavar com uma água adequada, né, uma água potável, ela estiver contendo ali esses micro-organismos como a ameba, você, ao consumir esses alimentos,
como eu disse, são consumidos crus, porque se ele fosse fervido, aí o problema era um pouquinho menor, né? Mas são consumidos crus, você pode estar ingerindo ali esses micro-organismos. E aí a ameba ela vai causar esses sintomas ali, como a gente pôde observar, né? Que são dores ali na região abdominal, cólicas, né? Por exemplo. E além de diarreia, como a gente visualizou, né? O importante, ao perceber esses sintomas, é procurar sempre ali um médico para que ele passe um remédio específico, né? Para que você possa eliminar esse micro-organismo. Além da amebíase, a gente observa aí a hepatite A. O micro-organismo vírus causador é o vírus da hepatite A, né, o VHA, como a gente pode observar, e a contaminação ela se dá pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes infectadas. E os sinais e sintomas são febre, fadiga, dor abdominal, icterícia, né, que é um sintoma característico da hepatite, que são os olhos e a pele amarelada. Como você observa aí nessa imagem, essa pessoa, né, com hepatite, a cor dos olhos, né, ela modifica, a da pele também fica mais amarelada, como a gente pode observar. Além dessas doenças, a gente pode encontrar também a leptospirose. No caso aí da leptospirose, a gente tem o micro-organismo, que é uma bactéria, que é a leptospira. Essa leptospira está relacionada ali com um outro animal, que a gente vai já observar. Contaminação, olha aí a forma de contaminação. Contato com água ou solo, contaminados com urina de ratos infectados, né? Os ratos ali, eles podem estar infectados por essa bactéria, que é a leptospira. Então lembra que eu falei, se você precisar ter contato com água de enchente, né, das cheias dos rios, por exemplo, usa ali uma bota, proteja-se, né, para você não ter o contato ali com a urina do rato, né, que às vezes está presente ali nos lixos, por exemplo, né, e pode trazer ali a leptospirose. Quais são os sinais e sintomas? Febre, calafrios, dores musculares, dor de cabeça, icterícia, insuficiência renal e hemorragias. Agora a gente vai conversar um pouco para a gente entender um pouco melhor, né, quais seriam ali algumas soluções para a gente evitar, né, a poluição do ar, a poluição da água também, né? A gente vai observar agora soluções sustentáveis promovendo saúde e ambiente. Olha aí, a primeira que a gente observa, uso de transporte ativo, caminhadas e bicicletas. Por quê? Porque ele vai reduzir a emissão de poluentes e melhora a saúde cardiovascular, melhora a sua saúde aí do coração, né? Você fazer caminhada, utilizar a bicicleta ali, porque também não vai lançar poluentes no ar atmosférico. Além disso, a gente pode adotar energia limpa. Olha aí, a gente pode adotar a energia limpa como a energia solar, a energia eólica, né, que a gente também já conversou bastante sobre essas fontes alternativas de energia, porque elas diminuem a poluição do ar e os riscos de doenças respiratórias. E aí na imagem a gente observa, né, os painéis solares, os aerogeradores da energia eólica ali ao fundo, tá bom? Também, o que a gente pode fazer para contribuir com o nosso meio ambiente? Redução do uso de plásticos descartáveis. Evita contaminações ambientais e impactos tóxicos nos ecossistemas. Porque, como nós sabemos, tudo isso aí vai virar lixo, né? E como é consumido em grande quantidade, a gente vai ter uma grande produção aí desse material que vai vai virar lixo, porque é descartável, a gente não vai utilizar isso aí novamente, vai ter que jogar fora. Então, o ideal é você utilizar ali materiais como vidro, plástico, né, que você pode, aquele plástico mais resistente que você pode lavar e utilizar novamente, para evitar justamente essa contaminação. Além disso, a gente observa a implantação de áreas verdes urbanas, que melhora a qualidade do ar, reduz o estresse e estimula atividades físicas. Em alguns grandes centros urbanos, ali a gente quase não vê mais praças arborizadas, né? Essas áreas verdes ali, como a gente está observando. E isso é muito importante, porque melhora a qualidade do ar, né? E estimula que as pessoas possam praticar também atividades físicas, além de reduzir o estresse, que é uma boa. Tratamento e reuso da água. Previne doenças de veiculação hídrica e conserva os recursos hídricos, né? Então é importante que as cidades tenham ali o tratamento também da água, né? Essa água, depois de tratada, ela possa ser reutilizada. Então a gente já previne aí algumas doenças. Na outra imagem, a gente observa ali
a educação ambiental nas escolas e comunidades, né, promove a conscientização e mudanças de hábitos mais saudáveis e sustentáveis, né? Então, desde cedo já é importante ir trabalhando com as crianças ali a importância, né, da conscientização ou da sensibilização ali para as causas ambientais. E também a valorização da agricultura sustentável, né, porque protege o solo, a biodiversidade e a saúde dos produtores e consumidores, sendo que você vai estar consumindo ali também alimentos, né, vindo de uma horta, né, sem agrotóxicos, né, que você mesmo pode cultivar em casa, por exemplo, certo? Então essa aí foi a nossa aula, espero que vocês tenham curtido, tenham compreendido um pouco mais ali sobre a poluição e algumas técnicas para a gente evitar a poluição do meio ambiente, certo? Então a gente se vê na próxima aula.